Muito bem, então a gente vai começar a analisar os fontes agora, né? A gente vai começar analisando o NHibernate. Para você utilizar o NHibernate, obviamente que isso aqui não é um curso de NHibernate, né? Eu vou apenas mostrar como utilizar, né? Na verdade, você vai fazer o download aqui da última versão que tiver, né? E aí, então, nós vamos analisar como que a gente faz para utilizar no nosso serviço. Tem um projeto que chama Fluxo de Caixa Service. Esse aqui é o projeto WCF. E dentro desse projeto, nós vamos analisar agora a camada de persistência com esse framework que é o NHibernate. Inicialmente, nós vamos utilizar algumas a gente vai ter que adicionar algumas referências dentro do nosso projeto. Tá ok? Quais referências são essas? Nós vamos adicionar anti-LR3 e ESI, essa Linfu, NHibernate e NHibernate Bytecode. Tá? Essas 4 bibliotecas elas acompanham aquele download lá que eu mostrei, que você faz no site do NHForge. Okay? Então, a primeira coisa para utilizar o NHibernate é ter estas 4 referências. Obviamente que você precisa ter o driver do banco de dados, né? Senão não será possível conectar no banco. Muito bem, qual que é a segunda coisa que a gente faz? A segunda coisa é configurar a conexão dentro do nosso arquivo web.config. Tá, okay? Então, para isso eu criei uma seção de configuração dentro desse arquivo. Essa seção de configuração eu especifiquei que é a Hibernate Configuration. Criei essa seção. Criei a minha Session Factory. Tá ok? Muito bem. Observe que tem um código comentado aqui que é para conexão com o SQL Server. Tá? Aqui dentro, então, eu defino o provider de conexão, o dialeto que eu vou utilizar. Como o meu banco de dados é um MySQL 5, então eu estou utilizando esse dialeto aqui, que é o código, que é o SQL que o Hibernate vai utilizar, o NHibernate. Nós temos aqui o driver, tá ok? Que vai ser utilizado para conexão com o banco de dados. Nós temos a string de conexão, onde eu defino o servidor, o banco de dados e o usuário e senha. E nós temos alguns outros parâmetros aqui de configuração também, tá ok? Então, esse é o bloco que você vai adicionar, o que você sempre vai ter quando estiver desenvolvendo uma aplicação WCF com NHibernate. Você pode ter esse código tanto em um arquivo de configuração, como está aqui, quanto você pode ter essa configuração executada programaticamente, né, no próprio código. Né? No caso aqui a gente optou pela configuração em arquivo. Muito bem. Além das referências, além do arquivo de configuração, nós vamos ter mais um elemento que é o nosso NHibernate Helper, que é a nossa classe que coloca o NHibernate no ar. Tá ok? Então essa classe é a que vai, vamos dizer assim, ativar o NHibernate. Tá certo? Muito bem. O que ela faz? Essa classe vai tentar instanciar uma Session Factory, né? De acordo com as configurações que estão aqui no nosso arquivo webconfig. Então aqui eu vou instanciar uma nova configuração. Vou chamar um config.configure, que vai buscar estas informações que estão aqui dentro. E vou adicionar o assembly no qual o NHibernate vai encontrar os arquivos de mapeamento. Tá ok? Muito bem. Eu disse que o assembly é o assembly do nosso fluxo de caixa aqui, né? Tá ok? É o nosso projeto. E aí, por fim, eu vou ter a minha construção da minha Session Factory. Muito bem. Fiz isso aqui, eu tenho, então, o NHibernate ativado. E se dentro desse projeto eu tiver classes persistentes, objetos persistentes, eles serão mapeados automaticamente. Tá? Muito bem. E onde é que estão, então, estes elementos persistentes? Eles estão aqui, dentro da minha classe model. Junto com eles, eu tenho também
os arquivos de configuração e tem também as classes de acesso aos dados, de acesso ao banco. Tá ok? Muito bem, então obviamente que, observe que eu tenho muitas classes e muitos arquivos de configuração, a gente vai analisar apenas um desses, né, para a gente ter uma visão geral. A visão que nós vamos ter aqui vai valer para todos os demais arquivos, tá? Vamos abrir então nossa ferramenta de acesso ao banco de dados. E nós vamos acessar então o banco de dados T2T ERP, especificamente a tabela fluxo de caixa. Então veja só, o Hibernate ele vai fazer essa comunicação entre isso aqui, essa estrutura de dados que contém estes dados aqui, tá ok? E a nossa aplicação, tá ok? Então ele vai fazer essa camada intermediária entre a aplicação e o banco de dados. Para isso eu vou precisar dizer para ele quais são as estruturas que eu vou encontrar no banco de dados e de que forma essas estruturas que estão no banco de dados elas foram mapeadas para estruturas na minha aplicação, né? Então, muito bem. No banco de dados eu tenho a estrutura que é a tabela com estes campos. Na minha aplicação eu tenho um DTO que chama fluxo caixa DTO que tem estes campos aqui. Tá ok? Muito bem. Se nós observarmos então o meu DTO, eu tenho estes membros que correspondem aos campos que estão na tabela, tá? Então eu vou ter aqui um ID, né? Eu vou ter um período, que na verdade aqui é uma chave estrangeira, então eu mapeei para um outro objeto. Eu vou ter um nome, vou ter uma descrição que está aqui, uma data inicial e um número de períodos que estão aqui, e uma database, tá certo? Além disso tudo, apenas no meu DTO, eu adicionei um elemento que é a lista de fluxos de caixa detalhe. Tá, okay? Esse elemento aqui ele não é persistente. Logo, ele não vai estar mapeado no nosso arquivo. Muito bem. Aí vem a questão, como é que o Hibernate sabe que essa classe ela corresponde e representa os dados que vão estar armazenados aqui nessa tabela. Tá ok? Ele vai identificar isso por meio do arquivo de configuração desse arquivo HBM XML. Então aqui eu tenho o arquivo, né? Nesse arquivo aqui eu vou identificar qual que é o assembly, qual que é o namespace em que se encontra a minha classe, né? E aqui especificamente nessa tag aqui eu vou ter então o mapeamento da classe para a respectiva tabela, onde eu vou ter aqui um ID, vou ter aqui minha outra classe fluxo de caixa DTO, fluxo de caixa período DTO, e vou ter as demais propriedades e as suas respectivas colunas, né? Muito bem. Então, dessa forma aqui, eu tenho o mapeamento. E essa estrutura aqui, na verdade, eu vou ter para todas as minhas classes desse projeto. Tá ok? Essa mesma estrutura vai estar replicada para todas as classes. Então, eu vou ter uma classe e vou ter um arquivo de configuração. Vou ter uma classe e vou ter um arquivo de configuração. Se eu tenho um arquivo de configuração, eu tenho uma respectiva e correspondente tabela no banco de dados. Muito bem. Então, além dos arquivos ou dos objetos persistentes, das classes persistentes e dos seus respectivos arquivos de mapeamento, eu ainda tenho uma estrutura ou tenho uma classe que vai fazer as operações básicas com o banco de dados.
ela vai fazer as operações principais com o banco de dados de forma genérica. Tá ok? Essa classe que faz as operações, ou melhor, quais são essas operações que eu considero principais com o banco de dados? As principais operações com o banco de dados eu defini nessa interface. A interface do meu Data Access Layer, né? Da minha camada de acesso a dados. Tá ok? Interface principal. As operações consideradas principais são salvar ou atualizar, atualizar apenas, excluir, selecionar um determinado registro por um ID, um determinado objeto, e listar os elementos do banco de dados de acordo com um determinado parâmetro. Tá ok? Então, essas aqui são as operações básicas. E nesse curso aqui nós vamos ver que as operações básicas não são suficientes. Tá? Então, para isso a gente vai ter que implementar operações específicas para atender a necessidade da nossa aplicação. Observe aqui que essa interface é genérica. Para esta interface, nós temos um NHibernate DAO, que é o nosso DAO genérico que implementa essa interface genérica. Esse DAO aqui, então, ele vai fazer as operações básicas que eu mostrei anteriormente, para todas as classes que são persistentes e que estão devidamente mapeadas aqui no nosso modelo. Tá ok? Então, por exemplo, parcela receber HBM, parcela pagar HBM, e assim por diante. Ou seja, todas essas classes para os quais eu tenho, além da classe persistente, eu tenho o mapeamento, o seu mapeamento, então o Hibernate vai conseguir realizar as operações básicas, né? Praticamente sem termos que escrever código SQL nenhum. Muito bem. Nós temos aqui então, na nossa classe genérica, nós temos a seção, tá ok? Que seção é essa? Essa aqui é a seção com o banco de dados. Essa seção é a seção onde eu tenho uma conexão com o banco de dados e está sendo passada para a minha classe de acesso aos dados. Ou seja, minha classe para acessar os dados, meu objeto, meu NHibernate DAO, vai precisar dessa seção para acessar o banco de dados. E como que essa seção é passada para a minha classe, para esta classe? Essa seção é passada no construtor, tá ok? Então ela é recebida aqui no construtor. Quem controla a durabilidade, a duração de uma transação não é o meu objeto que acessa os dados. Quem está controlando isso aí na verdade, a classe, o objeto que chamou o NHibernate DAO. É ele que vai dizer para o NHibernate quando a sessão foi aberta, ou é ele que determina quando a sessão é aberta e quando a sessão é fechada. Tá ok? Aqui eu tenho a implementação, então, de cada um dos métodos básicos, onde eu sempre vou ter um block try-catch, vou sempre definir um int de resultado, né? Sempre não, geralmente. Vou chamar a minha sessão, que eu recebi como parâmetro, solicitando o método save, para o objeto que veio como parâmetro. Tá ok? Que tipo de objeto é esse? Não sei. O tipo do objeto é definido durante a codificação, mas essa classe está preparada para trabalhar com qualquer objeto persistente. O mesmo vale para o update, objeto genérico, elemento resultado, session.update, tá ok? Retorna o resultado. Atribuo 0 e retorna o resultado. Método para excluir, eu vou ter então a mesma estrutura, só que ao invés de chamar o update ou save, vou chamar o delete, né? Em cima do objeto genérico que veio como parâmetro. Método select por ID, onde eu vou receber um int, aqui mudou um pouco, né? Vou declarar um tipo genérico aqui, que vai ser definido de acordo com o tipo da classe,
E aí vou chamar um método get o tipo, passando o ID como parâmetro, e vou retornar o objeto que foi encontrado no banco. Tem o método save or update também, onde eu vou, ao invés eu vou salvar ou atualizar automaticamente. O Hibernate, o NHibernate vai definir se o objeto deve ser salvo ou atualizado, né? E a estrutura é mesmo, session.save or update. Tá ok? Por fim, o método que é um pouquinho mais elaborado, que é o método em que eu retorno uma lista de objetos de acordo com o parâmetro de entrada. Então, olha só. Eu vou declarar então a lista que vai retornar. Vou criar, a partir do objeto que veio como parâmetro, eu vou criar o meu exemplo. Tá? Esse exemplo eu vou habilitar pesquisa por like, né? Por termo. Vou ignorar a caixa. Vou excluir os campos que são nulos e vou excluir zeros também. Então veja só, eu vou fazer uma pesquisa com base no objeto que veio de parâmetro, excluindo campos nulos e zeros. Tá ok? E aí então eu vou criar com base nisso uma critéria query, do tipo que foi definido, adicionando como elemento de filtro o exemplo. Tá certo? Listando então os elementos que eu encontro que estão no banco de dados que são similares ao que foi passado como parâmetro. Tá ok? Muito bem. Em relação ao NHibernate, o principal era isso, tá ok? Era a gente dar uma olhada na configuração em relação às referências, dar uma olhada no arquivo de configuração, dar uma olhada no nosso helper e olhar também os mapeamentos, bem como o nosso DAO genérico. Tá, okay? Na sequência, nós vamos ver mais um pouco, ou melhor, no decorrer da análise do servidor, a gente vai vendo mais um pouco do NHibernate, porque a gente vai ter as consultas, principalmente consultas que são específicas, né? Que são específicas desse módulo e que não podem ser tratados pelo nosso DAO genérico, tá ok? Então, na sequência, a gente continua analisando aí o nosso servidor, já partindo para os serviços que serão oferecidos.